O título da mensagem de hoje é Os Princípios do Rei para o seu reino. E o texto encontra-se em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 16. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Eu quero iniciar essa introdução. Com Mateus 5, 20. Mateus 5, 20. Versículo 20, logo na frente. E diz: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Queridos, este versículo, ele aqui expressa muito bem, apontando para o objetivo principal, primordial do Sermão do Monte. O tema central do Sermão do Monte é a verdadeira justiça. Pois os líderes religiosos judaicos, eles olhavam muito, eles achavam muito importante, eles primavam muito por uma justiça artificial, fundamentando-se nesse entendimento uma conduta ética moral. Contudo, algo completamente externo, baseando-se no cumprimento da lei. Entretanto, a justiça que Jesus aqui está enfatizando é algo verdadeiro, é algo que, além de verdadeiro, ele é essencial. Ele é principal, ele é fundamental. É algo que origina-se do coração, é algo que se origina do interior do ser humano. E os fariseus olhavam para os comportamentos, contudo, não entendiam que tais comportamentos não poderiam ser meramente exteriores, mas deviam ser algo originado de um caráter interno, teria que vir de dentro para fora. Ou seja, o comportamento, queridos, é fruto do caráter. Então o Sermão do Monte é uma das mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo que tem sido muito, mas muito deturpada devido a uma interpretação completamente equivocada. Temos nesse sermão o caráter que é esperado pelo rei do reino do céu, dos seus súditos. É algo que o rei espera dos seus súditos. Caráter este que é evidenciado
através dos seus procedimentos, ou seja, através do seu estilo de vida, através da sua conduta. O Sermão do Monte, ele não pode nem deve ser visto como a apresentação do plano de salvação. Ou seja, como um conjunto de regras, de normas, que nós devemos obedecê-las a fim de entrarmos no reino do céu. Como também não devemos entender que o objetivo dos seus ensinamentos, dos ensinamentos do Sermão do Monte, são os descrentes. Pois aqui o Senhor Jesus, ele se dirige aos discípulos dele. Veja o versículo 1 e 2, diz: e vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. O versículo 2: e ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: abençoados, bem-aventurados, felizes. Então, querido, Jesus, ele havia mostrado seu poder por meio dos milagres. Ele havia feito milagres. Agora, Jesus, ele para e vai ensinar. Ensinar a quem? Aos seus discípulos. E ensinar o quê? Vai ensinar os seus princípios, princípios esses que vão forjar o caráter dos seus discípulos. O caráter que vai evidenciar a cada um deles que eles de fato são discípulos de Jesus. Caráteres, evidências que vão ser mostradas através do seu estilo de vida, através da vida que eles haveriam de viver daí para frente. Então muitíssimas pessoas imaginam, mas imaginam de forma equivocada, que podem se salvar se acaso vierem obedecer o Sermão do Monte, e que lê do engano. Estas pensam que é muito mais fácil obedecer a ele, ao Sermão do Monte, do que obedecer aos 10 mandamentos. Este pensamento é um disparate, é algo absurdo. Na verdade, esse pensamento é algo muito doido, muito louco. Veja o que Gálatas diz, no capítulo 2, versículo 16. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Além de que, queridos? Portanto, além de não podermos nos justificar, sermos salvos pelo cumprimento da obra e muito menos do Sermão do Monte, além de que, além de não poder ser feito dessa forma, não existe completamente nenhum fundamento, não há nenhum fundamento bíblico para que alguém possa salvar-se pela obediência da lei. Não tem canto algum. Ninguém foi salvo por isso. Inclusive o Sermão do Monte, ele é muito, mas olha, infinitamente mais rígido do que a lei de Moisés. Porque segundo essa lei, a lei de Moisés, se um homem fosse morto por outro, este que o matou seria culpado de assassinato. Entretanto, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz no Sermão do Monte, ele diz que se um homem tiver em seu coração ódio, tiver amargura, mediante esse aspecto moral, este homem ele já cometeu homicídio, ele já matou. Pelo fato de eu sentir ódio, pelo fato de eu sentir amargura, vontade de vingança, ainda que não tenha as realizado, colocado em prática, eu já, segundo Cristo, eu já pratiquei o homicídio. Jesus também disse que no pensamento, se nós impensarmos como somos,
já cometemos adultério no coração. Então, queridos, o Sermão do Monte, ele foi regido por nosso Senhor Jesus Cristo e por ele dirigido aos seus discípulos. Sejam estes os discípulos de ontem, do passado, os discípulos de hoje, desse nosso momento presente, o que nos envolve, se assim somos discípulos dele, e também os discípulos que haverão de segui-los amanhã, no futuro. Então este sermão é para todos quanto, por uma fé legítima, e não só legítima, mas também sobrenatural, reconheceram a Jesus como seu Salvador e Senhor. O Sermão do Monte, ele deve servir a nós, professos cristãos, como forma de avaliarmos que tipo de pessoa somos nós. Aqui nós vamos fazer um raio-x e verificar quem somos de fato. Deve servir de base aos professos cristãos, o Sermão do Monte, para que possam estes atestarem sobre seus comportamentos, sobre suas condutas, sobre seus estilos de vida, sobre seus pensamentos, como aqueles que dizem que são seguidores de Cristo. E quando Jesus chama aqueles de bem-aventurados, quando Jesus os chama de abençoados, ou ainda chama de felizes são aqueles, de fato, são estes todos considerados benditos? Queridos, quem são estes aos quais o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os abençoou? Quem são? Vamos ver? Versículo 3. Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Quem Jesus abençoou foram justamente aqueles a quem ele chamou de pobres de espírito. Os cristãos professos, eles devem ter entendimento do fato desta beatitude, dessa bem-aventurança, desta bênção. E o entendimento é o seguinte: eles devem ter um entendimento que o fato desta bem-aventurança, desta primeira, abençoados são os que são pobres de espírito, dá-se porque ela vem em primeiro lugar antes de todas as demais, porque esta bênção e bem-aventurança, ela que vai nos dar, acontecendo ela em nossas vidas, é ela que vai nos dar toda a compreensão de todas as outras bem-aventuranças, de todas as outras bênçãos, de todas as outras beatitudes. O pastor David Martin Lloyd Jones, ele disse que a ordem sequencial dessas bem-aventuranças não trata de coisa do acaso. Ali não está ali por acaso, porque colocaram à toa, mas sim estão numa sequência lógica e espiritual. Ou seja, o princípio do princípio, para que um indivíduo seja participante do reino de Deus, é que ele seja, antes de mais nada, pobre de espírito, ou seja, humilde de espírito. E dessa forma, absolutamente ninguém pode entrar no reino de Deus ou reino do céu sem que este tenha esta qualidade expressa nesta primeira bem-aventurança, ou seja, ele tem que ser pobre de espírito ou humilde de espírito. Esta característica, queridos, ela é fundamental na vida de um professo cristão, ou seja, de um cidadão celestial, de um cidadão que faz parte do reino do céu. É a partir desta característica que advém todas as demais. A característica do indivíduo humilde ou pobre de espírito indica sobre aquele que se esvaziou por inteiro. Enquanto as demais características, as demais bem-aventuranças, vão falar daquele que se encheu,
da plenitude, se encheu daquilo que é completamente completo, daquilo que é completamente inteiro, daquilo que é a perfeição de todas as perfeições. Nada pode ser cheio sem que antes venha se esvaziar. Aqui está o copo d'água. Está quase vazio. Para poder se encher, ele tem que se esvaziar. E aí enche. Até transbordar. No fim acabou a água. Pega ali dentro, por favor. Então, para se encher, é preciso se esvaziar. É preciso ser antes derrubado, para que assim seja elevado. É preciso antes haver prostração, para depois ser elevado a bem da glória de Deus. O Evangelho, queridos, ele é poder de Deus, contudo, ele é poder de Deus para a salvação, quando antes este mesmo Evangelho fizer com que o ser humano ele seja completamente cônscio, ou seja, ciente, ele tenha pleno conhecimento o quanto ele é condenado. É preciso que ele tenha, antes de mais nada, essa consciência. É princípio. Ou seja, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro ele condena o pecador, para depois só libertá-lo. Ele condena, e após esse entender que é condenado, e aí sim, a prostração, ao esvaziamento, é derrubado, e agora sim, é salvo, é elevado, é eleito. Se um indivíduo não tiver pleno e claro entendimento desta primeira bênção, desta primeira bem-aventurança, ele jamais, em tempo algum, ele poderá entender o restante do Sermão do Monte. Queridos, ser humilde ou pobre de espírito significa humildade e quebrantamento diante de Deus. Representa a atitude de um indivíduo que livrou-se do seu pedestal da arrogância, que desceu do seu pedestal do orgulho, desceu, pulou, jogou-se, foi derrubado desse pedestal. E a partir daí, ele reconheceu as suas necessidades. E essa necessidade acontece quando admite que quanto a essa carência, ele nada pode fazer a respeito. O indivíduo que é humilde, o indivíduo que é pobre de espírito, ele passa a olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz do seu Calvário, e lá ele enxerga em Cristo, no Cordeiro Santo de Deus, o quanto ele é pecador. É em Cristo que há o espelho da nossa completa pecaminosidade. Ele reconhece o quanto Deus é santo, como também o quanto pecador ele é. E em meio à sua pecaminosidade ele ofende, ele violenta a santidade de Deus, e por isso ele sabe convictamente que agora sim, ele tem ideia, ele tem completa certeza do quanto ele de Cristo só merece uma coisa, do quanto ele de Deus somente uma coisa é que ele merece: a justa ira dele, e nada mais que isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Então, queridos, todos aqueles que são pobres e humildes de espírito, eles não se consideram ricos e cheios, e por isso de nada têm necessidades. Estes não vivem mais nessa vida desse engano,
que essas coisas é que lhe traz riqueza. Muito pelo contrário, estes reconhecem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Portanto, urgente e eternamente, para sempre, são carentes da graça rica e maravilhosa de Deus revelada no seu Filho. Então a vida cristã não há como ter início, ela não pode começar sem antes um indivíduo entender que ele precisa muito, mas olha, muito mesmo, e de forma verdadeira ser humilde, se humilhar. Sem humildade na terra, esqueça as bênçãos no reino dos céus, porque elas não haverão de existir. Sem humildade na terra, sem prostração, sem reconhecimento do pecado, sem arrependimento, não poderá haver bênçãos no reino do céu. Portanto, Cristo tem chamado de abençoados, em primeiro aquele que é pobre de espírito, humilde de espírito. Mas quem mais o Senhor tem dito que é do reino dos céus, que é abençoado? Quem o Senhor tem abençoado? Versículo 4. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Jesus abençoou também aqueles que ele diz, aqueles que ele diz que choram. Aqui está algo que, mediante o pensamento, a filosofia humana, é algo que é completamente desconexo, é ilógico, não cabe. Como é que eu sou abençoado e choro? Para todos quantos estão plenamente ligados a esse sistema deste mundo, com todas as suas filosofias e preceitos, essa bem-aventurança ela é muito ridícula. O pensamento da humanidade em seus conceitos, nas suas filosofias, é que devemos nos esquecer das dores e das dificuldades. Isso não nos pertence. E que venhamos deixá-las para trás. Ao mesmo tempo também que devamos fazer todo o possível, fazer toda e qualquer coisa, independente do que seja, para que jamais venhamos enfrentá-la novamente. Contudo, queridos, serem felizes, aqueles que choram, isso está completamente ligado. Isso está completamente ligado pela consequência da primeira beatitude, da primeira bem-aventurança. Ser pobre de espírito. A atitude de um verdadeiro indivíduo em plena humildade, por ter reconhecimento do seu estado de pecado, diante da beleza santa e justa de Deus, vai dar pleno entendimento o quão abençoados são os que choram. Portanto, queridos, felizes os que choram. Mas sabe por que eles choram? Eles choram pelo lamento e pelo arrependimento de ter vivido uma vida tão desgraçada e miserável. E por isso eles choram. Eles choram daquilo tudo quando se arrependeram. É a expressão de sofrimento pelo que praticaram. E agora já não querem mais praticar. Esses entristecem pelo pecado e por isso eles choram. Estes lamentam-se por suas falhas diárias. Quando ele falha, ele chora. Ele fica triste. Triste ao ponto de chorar. Porque ele sabe a quem ele tem afrontado. Porque ele sabe a quem ele tem magoado.
Quando ele falha, ele agora está magoando aquele que tanto lhe amou, e porque ele lhe amou primeiro, ele agora o ama profundamente. E quando se ama alguém e falha com esse alguém, isso traz tristeza e choro. Quem chora por isso é abençoado. Louvado seja o nome do Cordeiro. Quem chora pelo pecado que cometeu é abençoado. Estes, eles se lamentam por suas falhas diárias. Estes que choram têm preocupação em não pecar. Ainda que peque, mas há uma preocupação, há uma vontade de não fazer, de não pecar, de não tropeçar. E quando tropeçam, entristecem-se e choram em completo arrependimento. E sabe por quê? Porque é um espírito, um pobre espírito, um espírito humilde dentro de si, e que se quebranta e que se prostra. Ele se preocupa em não pecar. Ele se preocupa, a preocupação daquele que é humilde de coração é não pecar, do que fazer qualquer outra coisa neste mundo. Eles passam a ser intolerantes com o pecado. Eles são inconformados com o pecado. Eles são completamente inconformados com o sistema deste mundo. Eles não se deixam amoldar. Eles não se deixam ser levados. Porque suas mentes foram transformadas. Eles são intolerantes. Assim como o Deus de suas vidas também é intolerante com o pecado. O rei Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Estes que assim choram, queridos, eles também choram sabendo que por infinita misericórdia e graça, estes serão consolados. Consolados. Versículo 5. Agora vamos para outro. Que Jesus aqui diz que também foi abençoado. Que são bem-aventurados. Versículo 5. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus abençoou os que são mansos. Olha, querido, por pura natureza humana, estes poderiam ser pessoas volúveis, estes abençoados, inconstantes, de temperamento forte, rudes, cheio de amargura. Entretanto, por serem humildes de espírito, pelo quebrantamento de suas vidas, estes foram transformados e tornaram-se mansos. Eles não vivem desenvolvendo as características do passado, não. Mas eles vivem devolvendo. No passado eles pagavam mal com mal, mas agora eles não devolvem o mal para aqueles a quem foram por ele, nele foram fustigados, foram violentados. Mateus 11, 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Queridos, estes abençoados, porque de forma humilde entenderam o convite de Jesus, ou a convocação de Jesus, de tornarem a Ele, quando se encontravam completamente sobrecarregados, cansados, opressos.
passaram daí em diante a serem humildes e mansos. Afinal, eles foram ensinados em plena submissão a Cristo. Aquele que é manso, ele torna-se gentil e manso quanto aos seus interesses. Agora, o que é desejo meu, ele fica quieto. Ele não se esperneia para que os seus desejos se realizem. Agora, tratando-se dos interesses das coisas de Deus, aí ele se levanta como um bravo leão. Aí ele deixa de ser manso. Se é em prol do reino, se é em prol do rei do reino, ele se levanta como um bravo leão. Veja aquele que era manso. Chega no templo, na sinagoga, e encontra o povo fazendo, encontra os cambistas fazendo da casa de Deus mercado. O que é que eles fazem? O que é que ele faz? Chicote na mão e bota para correr todos eles. Porque aqui se trata de levantar-se como leão e não como manso, a fim de proteger, de defender o reino de Deus, de defender o evangelho do Senhor. Assim como aqueles cambistas que estão fazendo mercado da casa de Deus, estão muitos falsos profetas fazendo do mesmo jeito. Portanto, nós que somos mansos, com relação a isso, devemos nos levantar como leão e tocá-los para fora da casa do Senhor. Ou seja, devemos refutá-los, devemos com toda certeza nominá-los e denunciá-los como falsos profetas. Como também se levanta como leão aquele que é manso, quando se trata dos interesses dos outros e não dos nossos. Estes que são mansos nada herdam nesse tempo presente. E sabe por quê? Porque eles sabem que não há herança guardada por Deus nesta terra, mas essa herança está guardada no céu. A herança que vem sobre aqueles que com espírito humilde reconhecem a Jesus como o Senhor e Salvador neste mundo. Sabe qual é a herança que a gente tem aqui? Porque nós somos cristãos, porque temos Jesus como Salvador e Senhor. A herança que tem é incompreensão, perseguição, abuso e injustiça. É o que tem. Por vezes, ao invés de apropriar-se, são expropriados. Ao invés de nós recebermos, são de nós tirados. Neste mundo. Diante de um mundo escravizado por um sistema, onde o príncipe é Satanás, estes que são pobres e humildes de espíritos, eles choram, mas de forma mansa, e então aguardam a promessa de um dia herdarem a terra prometida. Quem? A Israel? Sim, celestial. Estes têm certeza que um dia herdarão a terra quando Cristo nosso Senhor voltar. Suas expectativas e esperanças certas não estarão no tempo presente, mas no porvir. Eles esperam no que há de vir, naquele que vem, e não neste tempo presente corroído, caído em seu próprio mal, morto, acabado e sem solução. E agora o próximo, bem-aventurado, aquele a quem Jesus diz que é abençoado, a quem Jesus o abençoou. E ele abençoou agora no versículo 6, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Portanto, aqui está os que Jesus diz que é abençoado. É aqueles que têm fome e sede de justiça. Um verdadeiro cristão, queridos, aquele que é humilde e pobre de espírito, este tem fome pelas coisas espirituais. A justiça que recebemos de Deus por misericórdia e graça, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo,
nos faz famintos, nos faz sedentos dela, ou seja, de Cristo. Quem por essa justiça foi saciado, quem por essa justiça recebeu de Deus misericórdia e graça, ele tem fome, ele tem sede dessa justiça. E a justiça que lhe justificou é Cristo, ou seja, ele quer mais Cristo. Se ele tem Cristo, ele quer muito mais. Ele quer conhecê-lo, ele quer abraçá-lo, ele quer amá-lo, ele quer viver com ele quer caminhar com ele quer ouvir dele, ele quer obedecer a ele. Um verdadeiro cristão, ele deseja ardentemente e acima de tudo, ele quer nivelar a sua mente, não com a mente deste mundo. Ele não quer se amoldar a esse mundo, porque ele sabe que desse mundo ele já não pertence mais. Ele foi tirado desse mundo, devolvido a este mundo, mas com um propósito agora, de não ser igual, não ser o que era, mas ser agora diferente dele. Então ele quer que sua mente venha se nivelar com a mente daquele que lhe tirou desse mundo, do seu Salvador, do seu Senhor, Cristo, a sua justiça. Um verdadeiro cristão, ele não tem como prioridade em sua vida ser rico. Não é a prioridade dele. Não é. É pecado ser rico? Não. Mas não é prioridade. Para o cristão, não. A prioridade na vida de um cristão não é ser importante. Ao contrário. É ser servo. É servir. Não é ser poderoso, mas ser dependente. Não é ter sucesso, não é ser reconhecidamente um indivíduo proeminente, mas o que mais ele deseja, o cristão deseja, é dia após dia, sabe o que? Se assemelhar a Cristo, o seu Senhor. Ele todo dia quer se parecer com Cristo. Ele quer todo dia que na sua vida resplandeça a glória de Deus. Ele quer ser igual ao seu Senhor, ainda que ele não consiga, e nunca vai conseguir, mas é o seu desejo diário, ser igual, ser reconhecido na sua vida, Cristo Jesus. O que mais ele deseja é ser reconhecido por Cristo também. Ele quer ser reconhecido por nosso Senhor Jesus Cristo como um verdadeiro discípulo, para que ao fim, ele possa escutar da boca do seu Senhor, lhe proferindo as seguintes palavras: muito bem, servo bom e fiel, oh glória. Salmos 17:15, o salmista diz: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Isso é que um cristão quer. Isso é que um cristão anela todos os dias. Sim, queridos, é isso que ele anela. Porque assim ele sabe que ele será feliz e muito feliz. Ele sabe o quanto é feliz todos que anelam isto, todos quanto querem ser semelhantes a Cristo. Ele sabe que esses serão muito abençoados, muito bem-aventurados, todos quanto têm fome e sede de justiça de Cristo. Você tem fome de Cristo? Ele é a sua prioridade? Ele é a sua prioridade na sua vida? E aí Jesus continua e vai falando dos seus abençoados, dos seus bem-aventurados. E ele diz no versículo 7, abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Jesus fala que agora aquele que ele abençoou são justamente os que são misericordiosos. Queridos, os humildes e pobres de espírito entenderam o quanto receberam misericórdia. Portanto, ele tem misericórdia e também age com misericórdia com os outros.
Aquele que recebe misericórdia tem que ser misericordioso. Porque se não for misericordioso, é sinal que ele nunca recebeu a misericórdia de Deus. Nunca experimentou. E se nunca experimentou, nunca conheceu a Cristo. Estes que receberam misericórdia são aqueles que experimentaram o perdão de Deus. São aqueles que têm consciência e convicção que foram perdoados de tudo quanto não deveriam ser, não mereciam ser. Mas por amor, por graça, por misericórdia, foram perdoados. Não receberam o que mereciam, misericórdia, e receberam o que não mereciam, graça, favor. E estes que são perdoadores, porque foram perdoados, queridos, eles não são pessoas amarguradas, que ardem, que transpiram amargura. Eu não sei como é que pode existir crente, cristão, que foi perdoado por Deus e que fica remoendo dentro da sua alma em amargura. Fica cada dia mais adoecendo em amargura, em ódio, em rancor, em vontade de vingança e de ver o outro, o seu ofensor, cada vez mais pior do que sua imaginação chega a pensar. É incompreensível isso. Ainda que haja esse desejo por um motivo ou outro, por uma característica, por um caráter de ser mais difícil em perdoar, em não oferecer perdão, e não oferecer misericórdia. Mas esse, quando se sente assim, ele se coloca diante do Senhor e ele começa, sabe o que agora? A chorar. Mas para poder chorar, ele precisa se arrepender. Porque se ele está ardendo em amargura, se ele está pensando em vingança, se ele está odiando, ele está em pecado. Então ele precisa ser humilde de espírito, reconhecer o seu pecado, chorar por ele e assim sorrir, ser feliz, porque alcançou perdão e misericórdia mais uma vez. Aqueles que são perdoadores não podem ser amargurados, pois eles sabem o que é. Eles sabem como foram transformados por sua misericórdia e graça. Estes sabem que são abençoados, porque de fato receberam misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E portanto eles são misericordiosos com as outras pessoas. Uma vez que temos fome e sede de justiça, queridos, ou seja, uma vez que buscamos ser semelhantes e imitadores de Cristo, ser misericordioso, ou seja, usar de compaixão, é imitar a Cristo, é ser semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo, é ter fome e sede do Senhor, é buscar ser igual a Ele. Eu quero ser igual a Ele, e como Ele é igual, Ele é misericordioso com aquele que lhe ofendeu. Então eu vou ser misericordioso, porque eu ofendi Cristo, mas ainda assim Ele foi e tem sido misericordioso. Os misericordiosos, queridos, eles se compadecem dos que sofrem. Eles se compadecem daqueles que sofrem devido à sua vida completamente dada, escravizada pelo pecado, ou mesmo pelas questões das intempéries, das adversidades, das dificuldades, das lutas dessa vida. Ou seja, aquele pecador que está escravo, que é escravo do pecado, como um dia ele foi, ele tem misericórdia daquele, porque é o seguinte, a graça que ele conheceu, ele quer também que esse conheça, a misericórdia que ele recebeu, ele também quer que esse seja receba misericórdia. Ele não fica alheio, ele não olha para aquele pecador e diz, e fala como os fariseus hipócritas, eu não sou como estes. Quando na verdade, quando ele diz isso,
ele é igual ou pior. Ele é tão igual e mais culpado, quero mais dizer, que esse. Porque ele fala de um Deus misericordioso, ele fala de um Deus de amor, ele fala de um Deus de compaixão, ele fala de um Deus de graça, só que não exerce amor, não exerce compaixão, não exerce misericórdia, portanto ele é pior. É pior porque ele está mais condenado do que aquele outro. Aquele que é misericordioso, seus corações se compungem daqueles que sofrem, assim desejam levantar em favor, e assim eles se levantam e desejam levantar pelas mãos em favor daqueles que estão necessitando, para que as suas dores findam. Ele sente a dor do outro. A dor de Davi é a dor do meu coração. Ah, Davi é meu filho, aí não tem muita coisa para dizer, mas a dor de Severino, que eu não sei quem é a minha dor. Ele levanta-se em favor do interesse dos necessitados. Ele tem misericórdia. Ele de fato agora é a igreja de Cristo, que divide todas as suas coisas, que divide o seu pão. Os misericordiosos são feitura de Deus em Cristo Jesus, e por isso eles praticam as boas obras e os fazem como evidência de alguém que entendeu o quanto foi amado e por isso ama também. Misericórdia. Exerce misericórdia. Bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, porque receberam misericórdia. Por esses dias eu tive falando com alguns colegas meus sobre a questão da ceia. Nós já estamos há 2 meses, vamos para 2 meses, e que não fazemos ceia. E pensamos, analisamos sobre o fato de fazer uma ceia online, virtual. Vamos nos reunir e vamos celebrar, vamos festejar o quê? O que é legítimo. Vamos festejar o que? Aquele que teve misericórdia de nós, que se compadeceu das nossas vidas, que nos amou com amor leal, que nos amou com amor imerecido, que nos amou com amor incondicional, que nos perdoou dos nossos pecados e por isso morreu por nós, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia e vive está. O nosso Deus vive. É festa. Ceia é festa. Ceia é momento de celebração. Ceia é momento de alegria. Mas o momento agora não é de alegria. Dessa alegria não é momento de festejo. Não é momento de celebração, é momento de compulsão, é momento de tristeza no coração, porque há pessoas sucumbindo. É nesse momento que Deus está falando conosco para que nós venhamos refletir e verificar e pôr em prática o entendimento da ceia. Que aquele que era Deus não levou em conta ser Deus, mas desceu do seu trono no céu, santo e justo, e se encarnou no meio de pecadores, para morrer por estes que creem no seu nome. E o fez de forma obediente. E foi até o fim. Até a sua morte e morte de cruz. Ele cuidou dos nossos interesses. Ele cuidou dos nossos interesses. Versículo 8, aqui mais um abençoado. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Queridos, Jesus falou que abençoou também aqueles que são puros de coração. Agora olha, vamos saber o que é pureza de coração. Pureza de coração só não é uma coisa. Não é dizer que não tem pecado. Não é dizer que é sem pecado. Afinal, João diz
em sua primeira carta que todos nós somos pecadores. 1 João capítulo 1, versículo 8, me perdoe. Salmo 151, 6 diz: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ser puro de coração não é ser sem pecado, mas puros de coração quer dizer alguém que demonstra alegria em ser verdadeiro pela vontade de ter vida pura e imaculada. Tem vontade, e aqui no coração Deus oniscientemente conhece. São todos quantos têm suas vidas, voltadas para Deus e não para um sistema mundano. Suas vidas são de Deus por inteiro e não por partes. Essa minha parte da minha vida, quando é dentro da igreja, é de Deus. Aí Deus toma conta de mim. Quando é dentro do meu trabalho, não, aí sou eu. Não se meta Deus na minha vida, que agora sou eu por mim e acabou-se. Se eu tiver algum problema, alguma carta de demissão, algum problema financeiro, aí eu grito para o Senhor, falo, o Senhor entra, interfere. Enquanto não, agora é por minha conta. Ao seu se meta lá na parte da igreja, quando eu sou diácono, quando eu sou pastor, quando eu sou tocador, quando eu sou crente, quando eu sou isso, quando eu sou aquilo. Não. Agora, dentro do meu casamento, não se meta. Aqui sou eu e pronto. Dentro da minha casa, quem manda sou eu, não é Cristo. Eu sou o Senhor da minha casa. Deus não quer sua vida fatiada. Puro de coração, queridos. Ele tem sua vida completamente entregue nas mãos do Senhor. Todos os seus setores. Eles almejam uma vida que expressam em seu interior o que de fato são por dentro. E eles querem que isto que tem dentro deles, eles almejam que isto glorifique o nome de Deus. A Bíblia, quando fala do coração, ela aqui nesse ponto implica sobre o homem num todo em seu interior, ou seja, a sua verdade. Os puros de coração sabem que Deus não olha a aparência, Deus não olha o exterior, mas sim o que tem dentro de nós mesmos, e Ele sabe. O que tem dentro de nós, o que de fato é o que somos. Então Deus olha o coração. Ele sabe quem somos. Ele sabe dos nossos desejos. E Ele sabe se somos puros ou não de coração. Ou seja, se somos e queremos vivermos para a glória dEle. Quanto cada vez mais um homem pobre e humilde de espírito, ele tiver apetite de Deus, fome de Deus, sede de Deus, muito mais ele sentirá esta fome, muito mais ele sentirá sede de justiça. Quanto mais ele experimentar de Deus, mais ele quer experiência com Deus. Portanto, sede de justiça de Deus, fome e sede de justiça de Deus, refere-se a ter cada vez mais uma estreita e íntima relação com o Senhor. E agora, mais outro abençoado. E Jesus diz que abençoados são aqueles que são pacificadores. Versículo 9, abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, queridos, um cristão verdadeiro, ele é um pacificador. Ele não é um causador de problema. Ele não é um criador de contenda, de briga, de intriga. Ele não é um criador, ele não é um fofoqueiro. Ele não é aquele que fica jogando faísca, jogando fogo onde tem, jogando gasolina onde tem faísca, tocando fogo nas contendas dos outros. Aonde tem uma intriga, um cristão verdadeiro, ele chega para apaziguar e não para colocar fogo, não para causar mais intriga. Ele é apaziguador. Os cristãos verdadeiros, eles promovem paz entre as pessoas e também entre Deus. Eles promovem a paz entre aqueles que estão vivendo em desacordo, entre si e com Deus. Tito capítulo 3, versículo 3 diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres.
vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Portanto, queridos, o mundo é descrito aqui por Tito como uma guerra incessante. Outrora vivíamos nessa mesma guerra, mas uma vez que a benignidade de Deus em seu amor nos apareceu por meio da fé no seu amado Filho Jesus Cristo, agora devemos ser proclamadores da paz dos homens com Deus. Nós agora somos levantados, esse é o ministério daqueles que são humildes de coração, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que de fato choram pelos seus pecados, aqueles que receberam misericórdia. Esses agora foram levantados por Deus como proclamadores de paz, são embaixadores. A proclamação desta paz é mediante o anunciado Evangelho, o Evangelho que é o tratado de paz, que estabelece paz entre Deus e o ser humano incrédulo. Os profetas cristãos, eles foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E dessa forma estes receberam o ministério do quê? Da reconciliação. Os cristãos são abençoados por Jesus Cristo. E por isso eles são pacificadores. Eles promovem a paz. Eles promovem o amor em casa e fora de casa. Estes sabem que o amor não faz mal ao próximo. Estes sabem que podem ter tudo, mas esses sabem que estes podem ter tudo. Eles podem ser pastores, eles podem ser músicos, cantores, podem ser diáconos, podem ser presbíteros, podem ser dizimistas, podem fazer parte da relação da igreja, podem ter todas essas coisas, podem fazer parte da ação social da igreja, mas olha, esses sabem que se não houver amor, tudo não vale absolutamente nada. Nada tem valor se não houver amor. Portanto, abençoados, bem-aventurados são estes que proclamam o amor e assim a paz entre todos e principalmente com Deus. Sim, abençoados são os pacificadores. E agora Jesus passa para outro momento. E agora Jesus fala sobre o que eles abençoou. E ele diz que estes a quem ele abençoou são aqueles que vão ser perseguidos por causa da sua justiça. Versículo 10 ele diz: abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. A perseguição não deve-se pelo que o cristão fez de fato de errado. Não trata de uma punição pela qual pelo fato que ele mereceu. Ele errou e mereceu. Não é a repreensão devido ao seu erro. Contudo, essa perseguição se faz mediante aqueles que vivem uma vida devota a Cristo. Aí sim, estes são perseguidos e estes são injustiçados. Porque andar segundo Cristo é andar na contramão do mundo. É não se amoldar a Ele. É não amar este mundo. É não se conformar com esse mundo. É andar... Nós vamos encerrar o Instagram de novo e daqui a pouco reiniciar. É andar em colisão constante com o sistema desse mundo. E isso, querido, implica confronto. Isto implica perseguição e muita injustiça. E Jesus disse aos seus discípulos que assim como odiaram a Ele, iriam também odiar aos seus discípulos. Como perseguiram também a Ele, também iriam perseguir os seus discípulos. Mas Jesus consola aos seus remidos, Ele consola os seus seguidores, Ele consola os seus discípulos quando diz, versículo 11 e 12, abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos, diz Jesus, e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa na terra? Não, no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Portanto, queridos, dessa forma, se assim ocorrer, se você for perseguido, se você for injustiçado, sinta-se muito felizes, muito abençoados, sinta-se muito bem-aventurados por isso, se é por causa de Cristo, se a condição, se o problema de você estar sendo perseguido, injustiçado e tantas outras coisas é por causa da justiça que é Cristo, fica tranquilo, você está no caminho certo, você está acertando, você está vivendo para a glória de Deus. Fica tranquilo, é porque você tem buscado, é porque você tem tido fome e justiça de Deus, fome e sede de Deus, fome e sede de justiça. Você tem buscado a sua palavra, você tem querido conhecer a vontade de Deus, você tem tentado, você tem se debruçado sobre essa palavra, lido, aprendido, entendido, colocado, gravado em sua mente e tem descido ao seu coração para que você a pratique. Porque se você estiver fazendo todas essas coisas, mas não desceu para o coração, porque você não a vive, porque você não a pratica, de nada vale. E se sua perseguição for somente pelo seu conhecimento, só pelo seu blá, 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 só pela sua teologia e mais nada, se sua perseguição for isso, deixa eu dizer uma coisa, não se sinta feliz, porque você não é bem-aventurado. Porque você fala uma coisa, mas vive outra. Bem-aventurados são aqueles que por causa de Cristo serão perseguidos. Se tudo isso ocorrer porque tu tens proclamado a sua justiça, vivido a sua justiça, tu tens se assemelhado a Cristo, se sinta muito abençoado. É sinal que de fato o reino do céu será o teu destino final. É sinal que você vai herdar a terra da promessa. É sinal que você será consolado. É sinal que você será saciado. É sinal que você vai obter misericórdia. É sinal que verão que você vai ver a Deus. E é sinal que que você faz parte dos que são perseguidos por causa da justiça. Mas ó, o reino dos céus é lá de onde você faz parte. Portanto, são estes bem-aventurados, sim, são estes os abençoados. E aí vou encerrar, vou concluir com os versículos 13, 14 e 15. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá a luz a todos que estão na casa. Existem duas formas que Jesus quer que todos os professos sejam vistos pelo mundo. Uma vista é como sal, e a outra vista é como luz. O sal fala do caráter interior que influencia o mundo decadente, e a luz refere-se, queridos, ao testemunho interior das obras que apontam para Deus. A tarefa daqueles que são abençoados, a tarefa daqueles que são bem-aventurados, é manter suas vidas completamente semelhantes a de Cristo e segui-lo, imitando-o, a fim de sermos sal deste mundo, sal desta terra deformada, e assim deter a corrupção para que o Evangelho seja propagado. O sal transmite um pouco do seu sabor quando é misturado em alguma coisa. Ele acentua o seu sabor. Ele evidencia o seu sabor. Ele só tem serventia enquanto preserva seu sabor. De outra forma, é inútil, para nada mais presta.
Não adianta você se envolver. Nós temos que nos relacionar com o mundo. Mas a nossa relação tem que ser quando nós chegarmos como a de um sal dentro de um recipiente com água ou com qualquer comida. O sal chegando, ele vai evidenciar o seu sabor. Se nós chegarmos na nossa relação dentro desse mundo, em meio às suas filosofias, esse sal que somos nós tem que ser evidente, tem que evidenciar Cristo neste meio. Somos cristãos verdadeiros, queridos? Se somos, atentemos de forma diligente para as nossas coerentes posturas nesse mundo, como também aos nossos deveres como cristãos. E o versículo 16 diz: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Como luz neste mundo, esta luz deve brilhar, essa luz deve resplandecer a glória de Deus. E isto só ocorrerá se de fato nós estivermos completamente inseridos nas beatitudes, nas bem-aventuranças que nosso Senhor hoje, mais uma vez, proclama a nós, seu povo. A mínima faísca em meio a um ambiente escuro, ela é completamente perceptível aos olhos. Dentre de todas as coisas criadas por Deus, a luz é a mais útil. Pois se não houvesse luz, tudo mais seria vazio e tremendamente negro e obscuro. A luz foi a primeira coisa que Deus criou. Onde existe luz, queridos, há fertilidade. A luz, aonde há luz, nós podemos nos guiar por ela. Portanto, venhamos a nos perguntar mais uma vez se somos cristãos. E assim, mais uma vez, olhemos nossa postura e responsabilidade em nosso viver nesta terra. Se somos cristãos, estas figuras do sal, estas figuras da luz devem nos fazer entender o quanto o nosso caráter cristão deve ser notório, visto, contemplado neste mundo completamente insípido, ou seja, completamente insosso e em trevas. Como cristãos, precisamos e devemos desejar no âmago do nosso ser, sermos reconhecidos como cristãos. Ou seja, devemos ser reconhecidos como povo de Deus. Portanto, não devemos viver essa vida como pessoas que jamais deste mundo foram libertas. A graça de Deus nos alcançou? Nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou, queridos. Então esta graça, ela deve ser vista em nós. Temos o Espírito Santo de Deus. Há a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se há, então o fruto deve ser notório em nós. Cadê o fruto? Temos uma verdadeira fé salvífica? Então nossos hábitos e preferências haverão de sofrer mudanças radicais. E agora pensamos diferentes. Pensamos diferentes porque fomos transformados. E porque fomos transformados, tivemos nossas mentes renovadas pela mente de quem? Do mundo? Não. Pela mente de Cristo. Portanto, o nosso cristianismo vai infinitamente além de ser batizado e ir à igreja. Se você pensa que seu cristianismo está bitolado às questões denominacionais, a questão de você ter sido batizado, de fazer parte da igreja, ou de qualquer ministério, esqueça. Cristianismo é infinitamente mais do que isso. Somos sal e luz. E se somos sal e luz, isto implica que temos uma fé salvífica. Uma fé salvífica que foi professa por nossas bocas. Mas olha, essa fé salvífica, ela só é salvífica se ela foi evidenciada no nosso viver diário e cotidiano, do amanhecer ao anoitecer. E então, eu peço a você que nesse instante, feche seus olhos, baixe sua fronte
E escute sobre algumas questões que eu vou falar agora, rapidamente, já para terminar. Reflita. Como você se vê diante deste sermão, do Sermão do Monte, que aqui foi dito só um pedacinho. Como você se vê diante deste sermão? Você se vê um abençoado? Um bem-aventurado? Você tem alegria por ser um devoto cristão? Há alegria na sua alma por você ser um devoto, aquele que se coloca à disposição como servo, mas se coloca com alegria, sem pesar. É assim que você se vê? Você sente-se participante do reino do céu? Você tem certeza que não é aqui o seu lugar? Que a sua cidadania não é terrena, mas é celestial? Há convicção no seu coração? Se você se sente um súdito do reino do céu, se assim você se sente, os princípios do rei do reino devem ser sobre toda circunstância. Não importa o que você esteja vivendo, mas os princípios do rei do reino, se assim você é súdito desse reino. Independente da circunstância que você viva, meu irmão, estes princípios também são seus princípios na sua vida cristã, no seu viver cristão, no seu cristianismo. Estes princípios devem ser também seus princípios e devem ser de forma inquestionáveis. Inquestionáveis. Vamos orar?